Cientistas captaram um sinal do espaço que se repete, de novo e de novo, toda vez, como um relógio. Não é ruído aleatório. Não é uma falha técnica. Ele pulsa num ritmo tão preciso que alguns pesquisadores genuinamente não souberam o que fazer com isso. E aqui está a parte que ninguém fala. A física que temos hoje, ela não consegue explicar isso completamente. O espaço é barulhento. Não barulhento do jeito que a gente pensa em som, porque som não viaja pelo espaço, mas barulhento em termos de ondas de rádio. O universo está constantemente jogando sinais em nossa direção, e a gente foi construindo antenas cada vez maiores só para captá-los. A maior parte do que recebemos faz sentido. Estrelas, galáxias, nuvens de gás girando por aí. A gente sabe como essas coisas aparecem num radiotelescópio, mas de vez em quando aparece algo que não se encaixa. Algo que faz os astrônomos pararem, verificarem os dados de novo, verificarem os equipamentos de novo, e então ligarem para outros astrônomos e dizerem: "Ei, você também está vendo isso?" Foi exatamente isso que aconteceu com uma classe de objetos que tem intrigado os cientistas há anos. E quanto mais fundo a gente vai, mais estranho fica. Hoje, a gente vai falar sobre Fast Radio Bursts, e sobre um tipo específico que muda tudo o que achávamos saber sobre eles. Vamos começar do começo, porque você precisa entender o que é um Fast Radio Burst normal antes de chegar nos esquisitos. Um Fast Radio Burst, ou FRB, é exatamente o que parece. É uma explosão de energia de rádio que dura um tempo incrivelmente curto. Estamos falando de milissegundos, menos que uma piscada de olhos. Nessa janela minúscula, ele libera mais energia do que o nosso Sol produz em dias, às vezes semanas. Eles vêm do espaço profundo. A maioria está a bilhões de anos-luz de distância. E por muito tempo, cada um que detectamos foi evento único. Você ouvia uma vez e sumia. Sem repetição. Sem padrão. Só um flash. E depois silêncio. Isso os tornava misteriosos, claro, mas também manejáveis em termos de teoria. Uma explosão única de energia. Ok, dá para trabalhar com isso. Talvez duas estrelas de nêutrons tenham colidido. Talvez algo catastrófico tenha acontecido. Um grande evento, um grande pulso, acabou. Os cientistas tinham teorias. Dezenas delas. E como cada FRB só acontecia uma vez, era praticamente impossível provar ou refutar qualquer uma dessas teorias. Você não consegue estudar algo que desaparece antes mesmo de você apontar o telescópio direito para ele. Aí, em 2016, tudo mudou. Uma equipe de pesquisadores estava revisando dados antigos do radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Eles estavam analisando uma fonte que já tinha produzido um FRB, catalogado como FRB 2G102, batizado pela data em que foi detectado pela primeira vez, 2 de novembro de 2012. E, enquanto vasculhavam os dados, encontraram algo que não deveria estar lá. Mais pulsos. Do mesmo lugar. Não um pulso extra. Dezenas. Todos vindo exatamente do mesmo ponto no céu. Uma pequena galáxia anã a cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância. Esse foi o primeiro. Fast Radio Burst repetitivo já confirmado. E ele quebrou várias teorias de imediato. Porque se esse objeto estava explodindo com energia suficiente para produzir esse tipo de sinal, ele deveria se destruir no processo. Você não faz isso 2 vezes, muito menos dezenas de vezes. Então a comunidade teve que voltar à estaca zero. Que tipo de objeto poderia produzir tanta energia de rádio, repetidamente, sem se destruir? A resposta principal virou os magnetares. Esses são um tipo de estrela de nêutrons, já um dos objetos mais extremos do universo. Estrelas de nêutrons são o que sobra quando uma estrela massiva morre numa explosão de supernova. Elas comprimem aproximadamente a massa do Sol numa esfera de uns 20 quilômetros de diâmetro. A densidade é incompreensível. Uma colher de chá de material de estrela de nêutrons pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas na Terra. Agora pega uma estrela de nêutrons e dá a ela um campo magnético absurdamente intenso. Um campo magnético tão forte que apagaria todos os cartões de crédito da Terra a meio caminho até a Lua. Isso é um magnetar. Magnetares ocasionalmente têm o que chamamos de terremotos estelares, mudanças repentinas na crosta deles que liberam enormes explosões de energia. E em 2020, os cientistas realmente flagraram um magnetar na nossa própria galáxia fazendo exatamente isso, produzindo um sinal que parecia uma versão menor de um FRB. Foi enorme. Foi basicamente uma prova concreta de que magnetares podem produzir esses pulsos.
Mas é aqui que complica de novo. Porque em 2020, uma equipe diferente anunciou algo que até os magnetares têm dificuldade de explicar. Eles encontraram uma fonte de rádio repetitiva. Não um FRB no sentido tradicional, mas algo ainda mais estranho. Ela pulsava num ciclo de 16 dias. 16 dias. Ficava ativa por cerca de 4 dias, depois sumia completamente por 12 e então voltava. Como um batimento cardíaco. Como algo num temporizador. Nada do que sabemos sobre magnetares prevê esse tipo de ciclo longo e irregular. Um terremoto estelar não segue um calendário. Então, ou a teoria dos magnetares está incompleta, ou essa coisa é algo totalmente diferente. E aí, em 2022, um objeto completamente novo foi descoberto, e fez até isso parecer simples. Pesquisadores usando um radiotelescópio no oeste da Austrália chamado ASCAP, ou Australian Square Kilometre Array Pathfinder, detectaram uma fonte que pulsava uma vez a cada 18,18 minutos. Deixa eu repetir isso. Uma vez a cada 18,18 minutos. Para entender por que isso é estranho, você precisa saber o que pulsares normais fazem. Pulsares são estrelas de nêutrons que giram e emitem feixes de energia de rádio como um farol. Conforme giram, esse feixe varre nossa linha de visão e a gente vê um pulso. Pulsares normais giram incrivelmente rápido. Alguns deles centenas de vezes por segundo. Mesmo os pulsares mais lentos conhecidos giram uma vez a cada poucos segundos. Um período de 18 minutos não é só lento. É teoricamente impossível para um pulsar. Aqui está o motivo. Conforme um pulsar gira e emite ondas de rádio, ele perde energia. Vai desacelerando gradualmente. E existe um limite, chamado de linha de morte do pulsar, além do qual a estrela de nêutrons está girando devagar demais para gerar emissão de rádio. O campo magnético não consegue mais acelerar partículas com força suficiente. O motor desliga. Por todos os critérios que temos, um objeto girando a cada 18 minutos deveria ter cruzado essa linha de morte há muito tempo. Deveria ser uma estrela morta, silenciosa, invisível em rádio. Mas não é. Está gritando. O objeto foi batizado de GLIM-X, Jódio 6I2759.5, 523504.3. Um nome terrível, mas os astrônomos estavam confusos demais para dar um nome legal. E depois de ser detectado por cerca de 2 meses, de repente ficou quieto. Parou. A equipe vem monitorando aquela parte do céu desde então. E ele não voltou. Em 2023, outro objeto de longo período foi encontrado. Esse tinha um período de 22 minutos. Mesmo problema. Muito além da linha de morte. Não deveria estar fazendo nada, mas estava produzindo pulsos de rádio com polarização circular, uma assinatura muito específica que diz algo sobre a geometria magnética do que quer que esteja emitindo esses sinais. E aí, no início de 2024, um artigo foi publicado e jogou a comunidade astronômica em estado de caos de verdade. Um objeto com período de rotação de 54 minutos. 54 minutos. Isso não é um pulsar. Pelo menos não é nenhum tipo de pulsar que se encaixa nos nossos modelos atuais. Isso é outra coisa. Isso é ou uma classe completamente nova de objeto, ou é um sinal de que o nosso entendimento de estrelas de nêutrons e seus ciclos de vida está faltando algo fundamental. Aqui está o que faz isso tão importante. E eu quero que você realmente absorva isso por um segundo. Astronomia é uma ciência muito antiga. A gente olha para o céu há milhares de anos. Só no último século, construímos detectores capazes de captar luz em todo o espectro eletromagnético, de raios gama até ondas de rádio. Mapeamos bilhões de galáxias. Detectamos ondas gravitacionais de buracos negros, se fundindo a 1 bilhão de anos-luz de distância. Pousamos em outros planetas. A gente não é iniciante nisso. E mesmo assim, agora, em 2026, existem objetos no céu que não conseguimos classificar. Objetos que estão fazendo coisas que a nossa física diz que eles não deveriam conseguir fazer. Não, ainda não descobrimos, mas genuinamente. As equações não permitem isso, e o objeto está fazendo mesmo assim. Isso não é coisa pequena. Uma hipótese séria é que esses objetos de longo período podem ser magnetares de período ultralongo, um subtipo que nunca confirmamos antes, onde um campo magnético extremamente forte permite que a estrela continue emitindo ondas de rádio, mesmo em velocidades de rotação muito baixas. É como se as condições certas deixassem um motor funcionar com quase nenhum combustível. É teoricamente possível.
Esticaria nossos modelos, mas não os quebraria completamente. Outra hipótese é mais dramática. Alguns pesquisadores sugeriram que pelo menos alguns desses objetos podem ser pulsares de anã branca, anãs brancas que são os restos mortais de estrelas como o nosso Sol, e que de alguma forma adquiriram um campo magnético forte o suficiente para pulsar como uma estrela de nêutrons. Sabemos que um pulsar de anã branca existe, a R-Scorp, descoberto em 2016. Então a categoria é real. A questão é se esses novos objetos de período ultralongo se encaixam nesse perfil. Mas tem uma terceira opção que ninguém quer dizer em voz alta, mas todo mundo está pensando. Talvez esses sejam algo que nunca vimos antes. Talvez sejam um tipo de remanescente estelar que ainda não está nos nossos livros. Uma estrela fantasma. Algo que se forma em condições muito específicas que ainda não tivemos a oportunidade de observar em ação. O universo tem 13,8 bilhões de anos. A gente faz radioastronomia moderna há menos de 100 anos. A ideia de que já encontramos todos os tipos de objetos que existem lá fora é, sendo honesto, um pouco arrogante, e o que torna os FRBs repetitivos e especialmente fascinantes, além de... Tudo isso é a questão da informação. Alguns desses pulsos mostram estrutura dentro deles, subpulsos, frequências que derivam, padrões dentro de padrões. Não é ruído aleatório, é estrutura. Estrutura significa física. Significa que o que quer que esteja produzindo esses sinais opera seguindo regras. Regras que podemos teoricamente descobrir se coletarmos dados suficientes e construirmos modelos inteligentes o bastante. O universo não está tentando se esconder de nós. É só complicado. E essa é exatamente a parte mais emocionante de tudo isso. A gente está no meio de um mistério genuíno. Não um mistério de 200 anos atrás que lemos num livro didático. Um mistério que está se desenrolando agora, com dados chegando todo mês de novos telescópios e novos levantamentos. O Square Kilometre Array, o SKA, está sendo construído na África do Sul e na Austrália agora, e vai ser o radiotelescópio mais poderoso já construído. Quando entrar em plena operação, vai detectar FRBs numa escala que mal conseguimos imaginar. Milhares por ano. E com esse volume de dados, os padrões que hoje estão escondidos no ruído vão se tornar impossíveis de ignorar. Então vamos juntar tudo isso. Começamos com os FAST, Radio Bursts. Esses flashes insanos de energia de rádio vindos de todo o universo que duram milissegundos, mas superam galáxias inteiras nesse momento. Descobrimos que alguns deles se repetem, e alguns se repetem em horários regulares. E essa repetição programada aponta para algo estruturado, algo com um período, algo que gira, orbita ou pulsa de forma regular. Depois descobrimos uma classe completamente nova de objetos, transientes de rádio de longo período, que pulsam em escalas de tempo de minutos a quase uma hora. Escalas de tempo que nossos melhores modelos de estrelas de nêutrons dizem ser impossíveis. Esses objetos podem ser um novo tipo de magnetar, podem ser anãs brancas magnéticas, ou podem ser algo que ainda não tem nome. E tudo isso está acontecendo agora, não num futuro distante em que a humanidade já descobriu tudo. Agora com cientistas ativamente confusos, ativamente debatendo, apontando todos os instrumentos que têm para esses objetos tentando entender o que estão vendo. Essa é a melhor parte da astronomia. O universo é muito maior e mais estranho do que qualquer coisa que poderíamos ter inventado. E toda vez que achamos que entendemos ele faz algo assim. Grita pra gente numa frequência que não reconhecemos, num ritmo que não conseguimos explicar, de uma distância que mal conseguimos compreender. E a gente tem que ficar aqui e tentar descobrir. Se você quer entender mais mistérios como esse, se inscreve. Tem muito mais vindo por aí.